Lá, bom dia. Vamos fazer um estudo rápido aí dos ativos. O Ibov, igual a gente. Ah, peraí. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui o, o que eu mandei ontem, né, no Twitter lá. E qual que é a ideia da gente fazer esse diagrama de entidade e relacionamento de dados aqui? Isso é uma ferramenta conhecida por desenvolvedores de software, né, para poder criar as entidades, das entidades derivam tabelas que serão armazenadas fisicamente, enfim. Mas a ideia de montar isso aqui, geralmente as pessoas têm dificuldade em pensar como deveria ser um plano de trade ou como deveria ser qualquer tipo de estrutura, de organização, quando você pensa em trabalhar algo que não é palpável, né? Quando a gente fala plano de trade, a pessoa fica um pouco confusa. Então, imagina o seguinte, ó, um plano. Imagina que você tem uma linha, uma descrição de um plano, swing, certo? Então você tem lá swing curto, plano de trade de swing. Esse plano, ele pode ter nenhuma estratégia, que é esse zerinho aqui, uma estratégia, que é uma perninha aqui do pé de galinha, ou várias estratégias, né? Então, um plano tem várias estratégias, uma estratégia pertence somente a um plano. Quando você vai tabular isso, você tem uma chave estrangeira dentro de estratégia que mostra qual plano aquela estratégia pertence, né? E aí você tem aqui dentro da estratégia você tem os campos, né? Qual é o gatilho daquela estratégia, qual é o risco, se aquela estratégia está ligada a algum horário, se aquela estratégia está ligada a alguma volatilidade, alguma notícia, se aquela estratégia ela tem correlação, enfim, o que você quiser colocar dentro da sua estratégia, ela vai ficar tabulada, né? E essa estratégia, quando a gente pensa, essa estratégia ela precisa tradear alguma coisa, ela precisa operar alguma coisa. Então ela opera ativo, né? Então, para você ter uma relação entre plano e ativo, você passa pela estratégia. Você não liga simplesmente o ativo ao plano, você vai operar uma estratégia daquele ativo. Então, índice futuro. Meu plano de day trade tem índice futuro, tem dólar futuro, tem Petrobras, e para cada ativo desse eu tenho uma estratégia. Então, uma estratégia que pertence a um plano pode ter vários ativos, e um ativo sendo operado pode ter várias estratégias. Eu tenho uma relação de N para N, que a gente chama, né? De muitos para muitos. Por quê? Porque uma estratégia eu posso operar, a estratégia de abertura, por exemplo, eu posso operar dólar futuro, eu posso operar índice futuro, eu posso operar Petrobras, eu posso operar Bitcoin, e a estratégia da, da volatilidade da notícia, que é uma segunda estratégia também, eu posso operar todos esses caras e vice-versa, tá? Então, aqui é para a gente separar, né? Dei um exemplo aqui, o ativo pode ser Nasdaq, pode ser S&P, pode ser ouro, pode estar em outras bolsas que não a B3, então a gente consegue separar também. Por que que a gente faz isso aqui também, né? A gente faz isso aqui por conta de obter estatística, obter reporte. Aí eu quero saber qual é a minha taxa de acerto desse plano, qual é a taxa de acerto da minha estratégia. Então, das estratégias deriva o meu log diário, né? O meu journal, o meu diário de trade, tá vendo? Qual é a estratégia que você operou, em que horário, qual data, qual foi a posição que você tomou em relação ao ativo, qual o risco-retorno inicial, qual foi a ponta, compradora, vendedora, long short, qual foi o resultado e por aí vai, tá bom? A gente vai trabalhar bem mais estruturado quando for falar de plano de trade lá na semana 5, tá bom? Então vamos ver aqui o Ibov, gente. O Ibov ele bateu aqui, ó, nesse Fair Value Gap, ó, no de cima já, tá? Então ele conseguiu recuperar essa parte de baixo, né? O Fair Value Gap inicial aí de baixa, né? Esse cara aqui, ó.
essa máxima até essa mínima, ele fez a mitigação, só que ele parou no cara de cima, tá vendo? Então, tem um viés hoje de abertura positiva. Se você olhar o, o EWZ, ó, o EWZ no pré-market, ele está tradando a 1,11. A Vale está tradando a 3,30 e a Petrobras a 1%. Então, isso aqui pode realmente oferecer um gap de alta. Se esse gap de alta se sustentar e a gente atacar esse swing high aqui, ó, segurando na borda inferior do canal de alta, perdão, no canal de baixa que a gente perdeu, pode ser que a gente faça um rebalanceamento maior, tá? Mas aí tem que perder viés, ó. O viés aqui é de ataque à mínima. O viés do índice, olha lá, ó. Se pegar no diário, olha isso, ó, rompeu o mínimo e fechou abaixo da mínima. Então, realmente, se acontecer uma falha, é o que a gente precisa, né? Porque você tem swing low, fundo anterior, swing low, fundo anterior, e aí você desenharia aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Aí sim a coisa fica interessante para a questão da simetria de risco, porque a gente está amassado aqui, né? Então a gente espera que aconteça algum tipo de reversão para poder o mercado andar um pouco mais. O rally de Natal? Não, não é o rally de Natal, mas é algo para a gente poder prestar atenção, tá? Então vamos olhar a Petro aqui. Realmente a Petro está há bastante tempo testando esse topo anterior, ela nem cai e nem rompe, né? Subindo 1% hoje, tem a reunião da OPEC, OPEP, reunião do petróleo lá essa semana, tá? Deixa eu só confirmar se isso é verdade, se eu não estou falando abobrinha, né? Tem que olhar isso aqui direito. Factory uh, this week. Vamos ver aqui. É, OPEC Meetings, tá? Então, isso aqui realmente, Vietnã tem representação de das 12 nações mais ricas, então a OPEC está fazendo a reunião essa semana, na manhã, com o petróleo pode influenciar as ações aqui da Petrobras. A Vale sobe 3% hoje e ela está numa região bastante amassada aí, né? Se deixar esse fundo duplo aqui, quem sabe, mas ela respeitou demais essa região que a gente marcou aqui, essa região da inflexão. E lembram que eu sempre marcava os 61,85 aqui, que é um fundo anterior antigão. Se você olhar no mensal, você vai ver esse cara. Sempre tinha reposição de carteira aqui. Ele trabalhou, olha o tanto de tempo que ele trabalhou nessa região lateralizado aqui. Isso aqui é candle mensal, gente. Praticamente 2024 ela ficou amassada nessa região, ameaçando perder. O semanal dela também deixou um N, né? Um N de continuidade. Isso aqui bastante perigoso. Eu ainda tinha colocado alvo para ela aqui no 54,94. Cuidado com essa formação aqui. Eu não, não curto muito esse N, não, tá? É como se fosse tivesse rompido essa bandeira de baixo aqui. Mesmo movimento do Ibov, né? Vamos ver se segura nesse fundo anterior, tá? O Bradesco, vamos ver o semanal do Bradesco. Também uma continuidade, tem muito rebalanceamento, ele veio de uma vez, ó, o 23 ele trouxe ele de uma vez, pode ser que ele perca esse fundo anterior e busque esse rebalanceamento aqui, rebalanceamento não, essa continuidade aqui no 11,67. Do jeito que está agora, eu não compro também, não vendo, não faço nada com o Bradesco aí nesse semanal, não. No diário, ele está querendo dar uma continuidade, ele quis fazer um rebalanceamento, mas não chegou nem perto, né? Dá para traçar nos 60 minutos, se você quiser tradear esse movimento aqui, dá para traçar um FIBO
desse ponto até aqui, tá? Deixa eu só ligar o topos e fundos. Tá aqui, ó. Esse topo até esse fundo, dá para você puxar um fibo aqui. Talvez ele faça um rebalanceamento de 23 a 7,5 aqui, o que daria 5%, até interessante de trabalhar, tá? YouTube, que teve, está processando lá o ACFO e outros altos executivos por conta de fraudes internas, ele fez a proteção aqui, né? Esse topo anterior foi rompido, ele parou no 111, que é uma confluência de 111 também, e está voltando para uma zona de suporte que teve um. Ele fez um ombro, cabeça, ombro aqui, e esse ombro ele recuperou, né? Ele teve reação aqui. Então, talvez YouTube seja uma, uma boa escolha aí para algum trade interessante. A gente está aparentemente desenhando um canal de alta aí no semanal. Vamos ver o diário. Bom, o diário tentou fazer um rebalanceamento aqui, não chegou a fazer, né? Deixou esse swing high. Só que se falhar aqui, pode atacar esse swing high. Ele fez no diário, ele fez uma estrutura de baixa aqui, ele venceu o choque, tá vendo? O choque diário, ele fez o rompimento, tem fechamento abaixo aqui do choque, então tem uma estrutura de baixa estabelecida, primária, inclusive. Então, vamos trabalhar nessa possibilidade dele fazer uma estrutura secundária de alta para mitigar esse cara aqui, mas tem que esperar ter a confirmação, né? Fazer o rompimento para poder você tradar sempre na direção da força principal. Quer fazer contra-trend? Não tem problema também, mas precisa fazer consciente. Chegou numa região de suporte, ele já fez um pullback, já teve uma primeira reação. Agora, a tua aposta aqui tem que ser um stop bastante pequeno, bastante favorável, que o teu stop seja favorável em relação a uma possível operação aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho na sala. Um abração a todos. Tchau, tchau.